Então, chegamos aqui agora com uns minutinhos de atraso, já peço perdão, mas é porque hoje nós estamos aqui, conforme anunciado, tentando fazer o nosso encontro, a nossa live no Instagram e na página do Facebook do Espaço Devi, concomitantemente. E então estou muito feliz que eu acho que vai ser possível, só aguardo a chamada do nosso convidado, Padre Ciso Lima, Ciso de Assis Lima, e um minutinho que eu farei as novas apresentações. Muito obrigada pela presença, estou aqui já visualizando muitos nomes. Adma, boa noite, muito abençoados, muito obrigada. É um assunto muito relevante para o momento e para todos os momentos da nossa vida, né? Elisane, estou aqui aguardando então o Padre Ciso me chamar. Ciso, então, acho que está chamando aqui, obrigada. Boa noite, pessoal. Quem continua entrando aí? Muito bem, já estamos aqui com os amigos no... Aí! Olha aí, tudo respira fundo. Sim, bastante fundo, né? Tá, me diz uma coisa. Eu estou aqui, Padre Ciso, muito boa noite. Boa noite. Boa noite. Com alegria, Fátima, boa noite. Edna, como está o nosso áudio? Poderiam nos comunicar como está o nosso áudio? Ô, Fátima, só um pouquinho. Eu ainda não estou no Facebook, Fátima. Não tem problema, se o senhor conseguir, no telefone que está do lado, conseguir entrar aqui, vamos ver como vai. Caso não dê, a gente permanece aqui no Instagram, depois nós passamos a live para todos os canais. Eu creio que eu vou ficar só com o Instagram. Ó, a Edna está dizendo que está bom nossa voz. Legal. Tá me ouvindo bem? Daí não tem comentário. Então, deixa-me fazer um aviso aqui. Vou avisar o pessoal, então, da página do Facebook que, por gentileza, possam migrar para nossa conta lá do Espaço Devi no Instagram. Como é que fica, Catarina? Catarina Severina Medeiros, boa noite. Muito obrigada por estar aqui com a gente. Na página do Facebook, também fazer uma solicitação ali para entrar. A pergunta é onde que faz a solicitação. Obrigada pela compreensão, pessoal. Kena Ferraz entrou. Acmos Net, muito obrigada. Catarina Reis. Ô, Fátima, como é que se pede no Facebook, de Minas Fátima? Gerais, áudio está bom no Face. Não, agora já entrou. Ela está dizendo que o áudio está bom. É que eu tinha que aparecer. Ô, Fátima. Pois não? Eu não preciso falar para o Facebook, é isso? Então, pessoal aqui que está nos assistindo no Facebook, que eu estou aqui visualizando, por gentileza, vocês têm como passar para o Instagram? Roseli Melo, boa noite. Só deixa o avisinho aí se vocês conseguem migrar para nosso Instagram. No Instagram é Espaço Devi. Ela está Beto pedindo... Roncone. Você tem Instagram, se eu vi você no Instagram. No Face, o som do Padre Ciso está muito baixo. Você está conseguindo visualizar já o Padre Ciso aqui no Face, Walter?
Padre Ciso, Fala, Fátima. muito bem-vindo, então. Obrigado. Vamos dar continuidade, quem sabe, só neste canal. Sim, com certeza. Eu estou pedindo aqui para o pessoal visualizar no Instagram. Tá bem, Rosana Damasceno? Walter Melhado, Catarina Dias. Tá bom? Muito obrigada pela compreensão de vocês. Então, Essas nós pessoas vamos aí. continuar. Porém, a live fica gravada. Nós passaremos para o canal do YouTube do Espaço Devi, para o Vivares também, e passaremos para... Dá para colocar também no canal do Padre Ciso Assis. Então, a partir do momento que nós encerrarmos, a gente pode fazer essa transferência de toda essa fala hoje para estes canais, certo? Tem muita gente Beijo aqui. para o Você pessoal tá vendo, aqui da Dom? página do Pelo Facebook, você tá então. vendo? Estou migrando para lá. Você está assistindo pelo Face? Estou encerrando aqui, desativando. Ok. Agora estou inteira aqui. Que bom. Estou aqui muito feliz, representando aqui no Espaço Devi. E se o tema que nós escolhemos para hoje é fé e espiritualidade, Padre Ciso, com certeza está dentro, muito dentro dos propósitos do nosso espaço desde a sua idealização, que é o foco em qualidade de vida, em saúde e bem-estar. E autoconhecimento para podermos alcançar esse bem-estar. E o bem-estar é que vai nos levar a uma saúde, em todos os aspectos, físico, emocional, mental e espiritual, e agora eu também digo no aspecto social, que é muito importante, né? E então, para o nosso público, muita gratidão, doutora Leila, Jaqueline Henrique, o Proti, olha aí, boa noite. E o Padre Ciso, eu tive o privilégio de conhecê-lo, ainda com as parcerias lá com meu pai, nos trabalhos, meu pai e minha mãe, nos trabalhos sociais lá do não é do Instituto Humanitas Vale de Nazaré, eu sei que Vale de Nazaré, dentro dos festejos lá da Igreja Espírito Santo, há muito tempo atrás, e depois nos acompanhou aí em momentos difíceis também. Eu sempre admirei muito a sua força, a sua energia e a sua constância, assim, de espiritualidade mesmo. E então, ele é hoje psicanalista clínico, instrutor de mindfulness, que é atenção plena, né, com um terapeuta, e é padre católico romano. Porém, já estava uma luzinha ali dizendo que outras áreas, que outras formações, que outras portas estavam precisando ser abertas, né? E o Padre Ciso, então, hoje atende na sua clínica, na área da psicanálise em São Paulo, e aceitou prontamente o convite para vir aqui hoje falar deste assunto, que é fé e espiritualidade, base na superação de qualquer obstáculo. Então, Padre Ciso, sem mais delongas, eu preciso muito estar à vontade também, porque eu aprendo muito aqui, e eu aprendi a ficar mais à vontade, a curtir esses momentos e a entender essa nova forma, esse novo jeito. E também estou aqui para aproveitar muito para lhe ouvir e agradecer. E vou agora deixar a sua fala entrar. Fátima, saudação de paz e luz.
Muito obrigado por essa linda acolhida. Eu estou, neste momento, aqui na região leste de São Paulo. A cidade de São Paulo, esse imenso oceano de movimento humano. E é daqui, com muita alegria, que eu compartilho um pouco do meu tempo com você e com as pessoas muito queridas que estão conectadas conosco. Eu vi aqui passando na listinha pessoas aí de Santa Cruz, aqui de São Paulo, do Nordeste. Infelizmente não dá para dizer o nome de cada uma delas. Mas a gente está de coração em sintonia com todas elas. Na verdade, eu trabalho em São Paulo, Fátima, e também em Santa Cruz do Sul. Eu deveria estar em Santa Cruz desde abril deste ano, era para retornar para lá na Páscoa. Mas a Covid-19 impediu que isso ocorresse. Proximamente estarei em Santa Cruz, com muita alegria. O Vivares desenvolve temporadas de terapia aqui em São Paulo e temporada no Rio Grande do Sul, em Santa Cruz do Sul. Você está me ouvindo, Fátima? Eu estou, porém, os nossos assistentes aqui estão dizendo que está emitindo um eco. Então, a Ana Júlia e a Cata Reis pudessem me dizer se melhorou, agora porque parou. Nós só podemos... Agora parou o eco, parou agora. Tá. Eu estava antes ouvindo a minha voz, eu estava ouvindo, agora não estou mais. Sim, isso a gente tem que ajustar cada vez também, tá? Eu tô vendo a sua imagem muito tremida. Eu não sei se é o seu sinal ou se veio só para mim essa imagem. Não sei, não saberia dizer, porque eu estou na tela de baixo do Instagram, como tem todo o letreiro na minha frente, eu não consigo ver a imagem bem. Então, pessoal, só um instantinho, Padre Ciso. Para mim está beleza, melhorou. Ai, que bom. Já aproveito para agradecer muito esses recadinhos aí. Continuemos. Legal. Então, eu estava fazendo uma pequena colocação para a gente se situar, para dizer que é uma alegria de compartilhar esse trabalho esta noite. Tá? Fátima, você apresentou como tema para hoje fé e espiritualidade, base na superação de qualquer obstáculo. Por que você escolheu este tema, Fátima? Sim. Quando eu penso nos temas para fazer as nossas lives aqui, eu uso muito a minha intuição. E também aquilo que eu vivencio no balcão aqui, nos atendimentos, no Espaço Devi, no contato aqui com as terapeutas que trabalham aqui, nos nossos grupos. E a gente sente que tem pessoas que recebem, que enfrentam de formas muito diferentes, obviamente, não é novidade. Mas a importância dessa fé, a importância do entendimento e da confiança em algo maior, isso faz toda a diferença. E aí, por que base de superação em qualquer obstáculo? Porque, inicialmente, eu tinha pensado um tema mais dentro da pandemia, mais dentro dessa situação do Covid. Mas, como está muito batido já, como tem se falado muito, e só esses nomes parece que vão deixando as coisas mais pesadas ainda, né? Então, eu pensei, então, é na superação não de um momento somente como esse. Este é apenas um momento a mais, mas para uns encararam com mais facilidade, outros com menos. Mas como nós convivemos com pessoas do nosso lado, e nós precisamos estar sempre nos alimentando para levar também essa palavra, nós precisamos estar sempre em qualquer obstáculo, recorrendo à nossa fé, à nossa confiança e nesse algo superior. Que nós somos incipientes, nós somos vulneráveis, nós somos nada sem essa energia superior.
Então, não é apenas no Covid, se quisermos aprofundar aqui dentro da mensagem que o senhor tem para nos passar com relação a esse período, mas eu penso que é realmente na superação de qualquer obstáculo. Então, nós vamos levar além Covid essa nossa fala de hoje. Diria que a pandemia da Covid-19 ela tem acionado as melhores forças do humano neste mundo, onde o humano está e vem sendo tão machucado, né? Acionado as melhores forças de que forma? Porque nós temos um grupo chamado os negacionistas, que a gente respeita, né? Porque precisamos conviver com o diferente, com o contrário, mas diante do drama humano da pandemia, a gente viu que muitas forças se uniram, estão se unindo nas mais diferentes partes do mundo, inclusive aqui no Brasil, e inclusive aqui na cidade de São Paulo, né? E essas forças que estão se unindo em prol de aliviar o sofrimento do humano, que a pandemia ampliou esse sofrimento, escancarou esse sofrimento, especialmente para aquela parte mais vulnerável, mais fragilizada da população, também despertou no coração de muita gente uma sensibilidade. E aí, nessa sintonia de apoio mútuo, de se ajudar, a gente está vendo muito de superação. Então, nós estamos numa época de muitos e novos aprendizados. Aí entra também a espiritualidade. Eu gostaria, Fátima, que a gente pudesse conceituar o que é a espiritualidade. Na verdade, o correto é a gente falar de espiritualidades, né? Colocar ela no plural, porque não existe apenas uma espiritualidade. A cultura judaico-cristã, ela tem um formato de espiritualidade. Mas as culturas indígenas, as culturas no mundo da África, as culturas no mundo da Índia, as culturas no mundo da Ásia, elas têm as mais diferentes formatações de espiritualidade. Para o mundo budista, a espiritualidade é uma espécie de iluminação. A iluminação da mente e também um esvaziamento do ego, né? Um ego esvaziado, né? E para nós, os cristãos, os que são, né, a espiritualidade começa com uma pessoa, que é a pessoa de Jesus Cristo. Jesus Cristo vem e com ele a espiritualidade, dentro da ótica cristã, ela tem o seu ápice. E Jesus, né, que é o primeiro grande místico cristão que pisa nesta terra, ele também diz que ele é luz, que ele é porta, que ele é caminho, que ele é água que mata a sede, que ele é vida, para dizer que a espiritualidade adquire várias expressões no contato com a realidade, com a materialidade humana. E o que nós estamos percebendo é uma multiplicação de espiritualidades. Isto é negativo? Eu não quero entrar no julgamento disso. Eu diria que eu entro mais pela acolhida, acolhermos as expressões diferentes da espiritualidade. E isso nos mostra que nós precisamos também sermos pessoas de luz e pessoas iluminadoras, né? Independente da confissão que a gente pratica ou mesmo que não pratica, que deixamos acionar melhor a luz que está dentro de nós. Então, a pandemia tem acionado as mais diferentes formas de espiritualidade e potencializado outras formas. Justo. A pandemia possibilitou essa reflexão também, essa parada para ir mais dentro, né? Para
para interiorizar. Aí o senhor comentou sobre a importância do medo também, né? O medo tem um papel importante aí, né? Fátima, eu diria que a pandemia, ela primeiro comunicou-se conosco pela espiritualidade, porque a espiritualidade é poesia, ela também é poesia. E o que nós percebemos no primeiro momento da pandemia, especialmente vindo dos países da Europa que tiveram a primeira onda da Covid-19, foram as pessoas nas suas varandas e janelas, cantando umas para as outras e cantando umas com as outras. Eu me emocionava naqueles momentos que a TV e a mídia mostrava essas cenas das pessoas cantando uma com as outras e umas para as outras. E eu diria, por mais cruel que essa pandemia será, ela não vai vencer, porque ao lado da pandemia, a alma humana está gerando poesia, a alma humana está se conectando uma com a outra. E sendo tocada, que bom que você reforça isso, né? E isso foi forte, foi fantástico. E isso foi também uma profunda espiritualidade de base, para quando chegasse o momento do medo, e o momento do medo chegou, e o momento do medo está aí, está em pauta, né? Está em pauta, e nós estamos vivendo com medo. Quem disser que não tem medo, por favor, eu admiro mesmo, se alguém disser que não tem medo nesta realidade que aí está, né? O medo, pela ótica cristã, ele não deve fazer parte de nossas vidas. A gente deve colocar no lugar do medo a fé que é a confiança, que é essa crença iluminadora, que é essa crença que eleva a nossa alma, né? Aqui eu trago um versículo bíblico para as pessoas que gostam de consultar na palavra de Deus, no livro sagrado, o comecinho do capítulo 11 da carta aos Hebreus. O capítulo 11 da carta aos Hebreus define o que é fé, já que na nossa live de hoje falamos de fé e espiritualidade. Eu não tenho aqui o texto diante de mim, mas eu me lembro, diz assim: a fé é um jeito de enxergar realidades ainda invisíveis aos olhos. Quer dizer, a fé nos antecipa, nos adianta aquilo que nós queremos possuir ou apossar, que queremos fazer parte. A fé nos antecipa realidades ainda invisíveis aos olhos, né? Então, o cristão, as pessoas iluminadas, elas têm essa crença que eu considero crença iluminada, a fé com uma confiança, acreditando mesmo que ainda é invisível, mas que de alguma forma será possuído e apossado, né? Então, nesse momento é importante que nós possamos lembrar como a gente tem vivido a nossa crença enquanto fé nesse tempo de Covid-19, de pandemia. Aliás, Fátima, 2 pessoas me pediram aqui que eu rezasse por elas nesta live de hoje, já que nós vamos ter logo mais um momentinho de oração. Aqui os pedidos são... Já sintam-se incluídas. Eu vou citar o nome delas, porque quem quiser escrever o nome de pessoas que quer colocar na oração, pode escrever aí no comentário da live, que depois a gente vai ter esses nomes e vamos colocar na nossa prece também. Maria Cristina Grochowski e Helena Romero Protti. Essas 2 pessoas aqui pediram nossas preces nesta noite, né? Então fica o convite. Quem quiser colocar nome de outras pessoas, a gente vai rezar por elas, tanto agora, logo mais, como também no dia de amanhã, quando eu vou ter um momento
para lembrar de cada uma dessas pessoas na oração. Então, Fátima, as pessoas já estão pedindo aqui, ó. Padre, reze por mim. Coloque aí, então. Coloque a sua intenção. Nos comentários. Além dos seus comentários, muita intenção no coração. Iracema, peço sua oração, reze. Então, enfim, vamos deixando os comentários aí, tá? Isto. Muito obrigada. Porque se deixar nos comentários, depois eu olharei um por um com muito carinho, com muito zelo fraterno, e é uma forma de fazer uma comunhão espiritual com essas pessoas. Fátima, você também falou que as pessoas estão com medo, né? Só queria fechar isto. Sim. O medo, nós podemos olhar o medo pelo prisma da psicanálise, da psicologia, e também olhar o medo pelo prisma espiritual. Freud nos alertou, e Freud deixou uma colaboração muito importante da importância do medo. O medo pode nos ajudar para que nós possamos estar mais precavidos, mais atentos, e até mesmo para nós saber em que terreno que nós estamos andando, né? Mas no plano da fé, não é permitido ter medo. No plano da fé, não. O anjo, no Evangelho de Mateus, logo lá, quando anuncia o nascimento de Jesus, o anjo diz: não tenhais medo, eu tenho uma bela notícia para vocês, uma boa notícia. Quando ele anunciou o nascimento de Cristo, que a gente celebra na época do Natal. O não tenhais medo está presente em toda a Escritura, de forma muito concreta nos textos do Novo Testamento. Então as pessoas podem dizer assim: e como viver diante de um vírus tão letal, que está matando milhares de pessoas em cada nação, né, sem medo? É uma pergunta, de fato, que requer uma reflexão profunda. Eu diria: supere o medo pela confiança, supere o medo pela serenidade, supere o medo pela oração, pela iluminação interior e também pela iluminação da mente. Quando nós deixamos a luz tocar na nossa mente, no nosso coração, não há medo que vai nos balançar, que vai nos atrapalhar. Balançar. Não há. Uhum. Aqui passou o caminhão do gás, que essa coisa virou uma outra forma das pessoas ganhar o pão, né? Vende gás de manhã, gás à tarde, gás à noite, gás todo momento. Espero que o som não tenha atrapalhado. Nessas imprevistos assim, Padre Cis, eu sempre penso que a gente tem que estar bem tolerante, né? Porque nós precisamos, não podemos, o que a gente pode fazer aqui a gente faz, mas o que não depende de nós, nós temos que aceitar e tocar para frente. O sinal tem sido assim interrompido volta e meia, e as pessoas aqui têm me dito que está com a imagem ou com som, mas é a questão do sinal. Acho que existem muitas lives e muitos caminhões de gás nesses momentos. Com certeza. Com certeza, com certeza. Certo. Fé e espiritualidade, base na superação de qualquer obstáculo, né? Você já havia comentado um pouquinho no começo da live, e aí eu gostaria de trazer que, diante de um obstáculo, diante de uma dificuldade, e a pandemia tem trazido tantas dificuldades novas, e muitas ainda virão. Começamos aqui pelas dificuldades de caráter econômico, que a pandemia tem, vamos dizer assim, configurado de uma forma não positiva a economia das nações em geral, e a nossa também como país, né? O produto interno bruto das nações tem caído assustadoramente e vai cair muito mais nos próximos meses, sabe-se disso. Certo. Agora, nós vivemos na nossa vida muitas provas, muitos desafios.
Alguém diz assim, mas parece que hoje é demais, que hoje é muito. Parece que não conseguimos ter musculatura humana, musculatura emocional para tantos obstáculos, tantos desafios. Novamente eu trago, né, de nós acionar dentro de nós essa luz que cada um de nós trazemos. Tem um dito de Jesus que está no livro do Evangelho de Lucas, que é Lucas 11:35. Jesus diz exatamente assim, isso está comprovado pela ciência bíblica, a exegese, que esse dito é de Jesus. Nem tudo que está nos evangelhos saiu dos lábios de Jesus, obviamente. Mas existem os chamados ditos, né, que há uma comprovação histórica, científica, que ele falou de fato. E esse é um dos que Jesus falou. Cuida bem da luz que habita em ti. Então, eu diria que a pandemia é um tempo de sombra, é um tempo de assombro. Mais uma razão para que nós cuidemos melhor de nossa própria luz, cuidemos melhor de nosso candeeiro, de nossa lâmpada, de nossa vela, de nossa luz. Naturalmente, estamos falando da luz interior, dessa energia interior. A luz é também uma energia, né? Que sejamos pessoas geradoras de luminosidade, de iluminação. Vamos iluminar a nós mesmos e vamos iluminar uns aos outros, dentro desse contexto de pandemia. Isso. Você quer que algumas pessoas perguntem algo, Fátima? Não, eu estou lendo aqui, as gurias estão colocando pessoas aqui para receber essa oração. Eu quero dizer que só o fato de nós estarmos aqui unidos e nesse tema, com essa conexão, com essa vibração, porque no momento que nós estamos aqui, nós já elevamos a nossa vibração. E eu sempre penso que a gente tem muita vibração no campo mais baixo e tem como vibrar no mais alto, né? O medo seria uma vibração mais inferior. E como o senhor está falando que nós temos que ter essa luz, as ferramentas que nós temos que estarmos sempre conscientes, é um desafio para a gente, com tanta chamada, com tanta informação, com tanta poluição sonora, digamos assim, com tanta mídia ao nosso redor, com os afazeres, e como é fácil de a gente sair de uma vibração elevada para conseguir acessar essa luz, que eu diria que seria a luz dos bons pensamentos, da oração, de enxergar as coisas com mais leveza. E então seria isso, padre, essa busca por essa luz. Como que a gente pode manter essa chama aí? Como que a gente pode estar se precavendo para a nossa energia não ficar densa, não estar baixando o nosso fluxo de energia? Por favor. Fátima, conta para mim quantos nomes tem aqui. Fátima, a energia é uma conexão. Eu gosto muito da imagem do bebê recém-nascido. Vamos agora ser um pouco como crianças que olham um bebê. Às vezes esquecemos o olhar da criança pequena para o irmãozinho que acabou de nascer, o bebezinho recém-nascido. O olhar dessa criancinha pequena, quem tem a experiência de pai e mãe, no plano biológico, sabe do que eu estou falando. O olhar desse irmãozinho que recebe o maninho ou a maninha que acabou de chegar, é o olhar de uma energia viva para uma outra energia viva. Esses dois olhares e essas duas conexões, eles vão gerar uma profunda comunhão, né? Uma profunda comunhão.
Uma profunda comunhão de luminosidade, eles vão potencializar a sua energia, a sua luz. Quando eu olho para a luz, eu também sou melhor iluminado. A luz me toca. Então, quando o maninho olha para o bebezinho que acabou de nascer, o recém-nascido, ele é luz pura, ele é só energia. A sua pele brilha, seus olhinhos brilham, né? Os olhinhos brilham, daqui a pouco ela vai começar a sorrir, seu sorriso é de brilho, os seus primeiros gestos são gestos suaves. Só de pensar, a gente já fica conectado com isso aí, só de pensar. Pois é. Então, gravamos a imagem de uma criancinha pequena olhando o bebezinho. É um ser iluminado olhando outro ser iluminado. Essas duas conexões, elas vão gerar uma luz fantástica. Essa cena de um olhar ao outro vai tocar profundamente na mamãe, vai tocar no papai, vai tocar nas pessoas que estão em torno dessas duas criaturas iluminadas. A pergunta é, por que nós não somos assim? Por que nós adultos, que somos seres iluminados, a luz está em cada um de nós? Então, se eu aciono a minha luz, se eu limpo a minha lâmpada, né, as nossas lâmpadas também precisam ser iluminadas. Se eu faço uma faxina no meu emocional, no meu espiritual, no meu mental, eu permito que a minha luz brilhe melhor. E se alguém do meu lado faz isso também, nossas luzes vão criar uma ótima conexão. Então, o que nós estamos precisando é disso hoje. Limpar mais e limpar melhor nossas fontes de luz, nossas lamparinas. Que exemplo lindo. Nossas lamparinas. Fátima, o Proti me mandou aqui, ele que está dando suporte para nós, faz parte da equipe de suporte do Vivares. São aqui 32 pessoas que escreveram o nome já aí na time list do Instagram para nós colocarmos na oração. 32 nomes já estão aqui. Sim, as pessoas que estão aí também, ó, quem quiser ainda colocar o nome de alguém, da sua família, tem tempo de colocar. Não vai ser o nosso sorteio de hoje, o maior sorteio será a intenção nas nossas orações. Orações aqui que o Padre Ciso está com toda a sua experiência, a sua força aqui, com todo o seu tempo para nos presentear. É muito bom esse momento, viu, Ciso? Com certeza. Eu estou passando aqui os nomes, ó, e nomes de pessoas conhecidas, e só para fazer um parêntese, assim, como foi essa conexão que a gente faz muitas vezes dentro de um templo, que a gente se encontra dentro de uma igreja, ou cada um dentro da sua religiosidade ou da sua crença, mas nem sempre a gente se conecta e se sente tão juntinho e tão dentro da mesma linha de emoção, de raciocínio, de emoção mais mesmo, e de energia, como a gente se sente aqui. Quando eu estou vendo essas pessoas que eu estou aqui, ó, eu não estou abraçando, não é um momento de um abraço físico, mas para mim gera. E essas sutis energias das lives que eu estou conseguindo me alimentar também. Me alimentar muito aqui o meu interior, alimentar as coisas boas que a gente precisa estar limpando, né? E vasculhando e podendo tirar dali o que é bom. Isso aqui para mim tem sido
uma grata conexão, uma forma de que eu encontrei um jeitinho, assim, de me sentir bem feliz e de conseguir estar me realizando em poder estar fazendo esse tipo de encontro. E eu não conseguiria muito, quando o senhor vem aqui em Santa Cruz, também está já nos devendo, entre aspas, uma visita, e quem sabe nós fazermos um workshop também presencial daqui a um tempo. Mas nem por isso, voltando, nós deixamos de estar aqui, ó. Aqui agora, podemos ter a oportunidade de fazer um momento de reflexão, um pouco diferente, tomando mais consciência, né, padre? Nosso sinal está ruimzinho, não dá bom. Ô, Fátima, o teu sinal aqui não está muito bom. Eu quase não ouvi mais no final o que tu tens falado. Mas esperamos que ele melhore. A mesma coisa aconteceu com o seu. Fugiu toda a imagem também, mas vamos tocar, vamos dar continuidade, porque... Certo. Você está me ouvindo, Fátima? Como limpar nossas lamparinas quando estamos também tão fragilizados? Eu não compreendi a pergunta, com tantos Fátima. Acontecimentos... A tua voz está muito cortada. Com tantos acontecimentos... Que pena. Dá um tempinho. Só um tempinho. Como é que está a Iracema? Pode nos dizer se melhorou o sinal? Não, Fátima, ainda não melhorou. Está começando a querer melhorar, mas eu não compreendi mais o que você falou. Sim. Mas para mim também está assim o sinal, ó. Está rodando, parece que caiu. Parece que está melhorando. É a tua imagem, porque a minha aqui está perfeita, está normal. Acho que a queda está na internet aí tua. Ciso, para mim também tu estás muito... Está ruimzinho, agora está voltando. Ora. Pena, mas isso não depende de nós. Está começando a melhorar, Fátima. Está me ouvindo? Tá. Agora comecei acho a que te ouvir. É bom nós darmos uma mesmo. atençãozinha. Com tantos acontecimentos, perdas nestes tempos de pandemia, fica muito difícil nos tornarmos luz para o outro. Como limpar nossas lamparinas quando estamos também tão fragilizados? Uma pergunta. Ok, eu compreendi agora. Agora deu para pegar a tua última frase. Eu creio, Fátima. Eu terminei. Desculpe. É uma pergunta. A pergunta da Iracema aqui. Um comentário e uma pergunta, né? Agora eu estou te ouvindo. Ela está fazendo... Tá. Como é a pergunta, Fátima? Ouviu a pergunta? Sim. Com tantos acontecimentos, perdas nesses tempos de pandemia, fica muito difícil nos tornarmos luz para o outro. Como limpar nossas lamparinas quando estamos também tão fragilizados? Quem sabe uma palavrinha para Iracema? Ô, Fátima, a Iracema é a Iracema Catugiga. Iracema linda, um grande abraço para você, querida. A Iracema Catugiga é aqui de São Paulo. É um grande ser humano, sim, a Iracema, né? Me alegro da pergunta dela. A pergunta dela tem 3 partes. A primeira, a nossa fragilidade. A nossa fragilidade. Ela diz, quando estamos fragilizados? Eu diria que a pandemia vem nos ensinar a nós tirar máscaras. E isso parece um paradoxo, porque a pandemia, na verdade, vem colocar máscaras em nossos rostos.
Mas eu estou falando de uma outra máscara, a máscara da nossa arrogância, que nunca permitimos nos tornar vulneráveis. Vivemos numa sociedade que não aceita a vulnerabilidade. E a vulnerabilidade é condição humana, faz parte do humano. Mesmo os atletas que correm por anos, que estão sempre se exercitando para ganhar aquela medalha, aquela outra, bater aquele recorde, eles muitas vezes param, isolam-se e aceitam que estão fragilizados. Se os atletas que são tão saudáveis no corpo e na motivação psicoemocional, muitas vezes admite a sua vulnerabilidade, por que nós, que não somos os atletas nesse sentido, não vamos admitir? Então, a primeira coisa, acolher a nossa vulnerabilidade, acolher a nossa fragilidade. Não é no sentido de comiseração, nem no sentido de resignação, nem no sentido de uma aceitação passiva, mas no sentido de compreender que a minha realidade, eu não sou um super-homem, uma super-mulher. Eu também tenho a minha vulnerabilidade, a minha fragilidade. E eu preciso não é brigar com isso, não é lutar com isso. Primeiro eu preciso acolher isto, acolher essa vulnerabilidade. Segundo, dialogar com ela, compreender a origem dessa vulnerabilidade. Da onde que ela vem, qual é a razão, qual é a mensagem que ela me traz. Eu sou muito ligado a uma escola na Alemanha, tem um barulho aí de microfone, sou muito ligado, parte da minha formação também passa pela escola. Tem aí um barulho de microfone. Oi? Oi? Carol, tinha um barulho antes. Tem um Trancou, eco, um barulho. trancou. Sim, trancou aqui para mim também. E agora está voltando? Adriana, pode nos dizer aí, Adriana, claro, que eu conheço a Leila também, porque para mim trancou totalmente no final. Fala, Cícero. O Dr. Rüdiger Dahlke, que é um médico psiquiatra alemão, ele já na década de 80 escreveu uma trilogia, começando com um famoso livro, A Doença como Caminho. Não ver a doença como uma tragédia, mas como um caminho, para dizer que da fragilidade, também da enfermidade, podemos tirar um jeito de caminhar. Talvez um jeito de caminhar até melhor, até melhor. Então, a primeira coisa, acolher nossa fragilidade, dialogar e não brigar com a nossa vulnerabilidade e nossa fragilidade. Segunda coisa, como estando frágil e passar e ajudar pessoas. Enfim, eu entendi da pergunta isso. Ajudar os outros. Foi isso. Mas você estando frágil. Eu acho que aqui a vida tem uma lição. A vida tem uma lição. Que às vezes a psicologia sozinha não alcança isso. Nós precisamos acionar a experiência. A experiência de quem? A experiência da mãe. A experiência da mãe. A experiência maternal. Né? Eu acho fantástico as mulheres, né? Na sua maternidade, no sentido de... Eu conheço mães que ficam sem comer para dar comida aos seus filhos. Há poucos dias o noticiário mostrou isso. Né? A mãe está doente, ela gostaria de ficar na cama, ela não tem força para levantar, mas ela aciona uma força profunda nela, que chamamos de força magnânima, que é essa força maior, e que nós precisamos fazer um esforço para acionar essa força. A mãe, mesmo doente, fragilizada,
ela levanta para se colocar a serviço dos seus filhos. Então, é essa força do vulnerável que aciona a força magnânima, essa força maior, que é também uma força de iluminação, é também uma força espiritual, que hoje parte dessa força é compreendido como resiliência. Precisamos acionar alguns canais que nós temos e que nós não atemos, não estamos voltados para esses canais. O canal da compaixão, da força magnânima, o canal da resiliência, né? E, mesmo vulneráveis, sermos capazes de cuidar de pessoas. E aí eu encerro essa parte dizendo que o que mais está em voga no momento é o verbo cuidar. Já antes da pandemia estava se falando muito desse verbo aí nas mais diferentes expressões espirituais. Hoje nós precisamos não é estudar o verbo cuidar, mas apossar dele. Hoje o sinônimo de amar é cuidar. Quem ama, cuida. Uma vez dizia, quem ama, protege. Continua válido isso. Mas, às vezes, a proteção não cuida. Hoje, a compreensão de amar é cuidar. E eu, mesmo vulnerável, fragilizado, preciso acionar os meus canais, a minha força magnânima, a resiliência, a compaixão, Força magnânima. a generosidade e cuidar. Cuidar. Quando eu cuido dos outros, eu também sou cuidado. Porque a arte de cuidar gera uma energia de reciprocidade e de mutualidade. Eu trabalho em terapia de casais e digo para os casais na terapia, quando foi que um cuidou do outro? Há quantos dias faz o cuidado? Né? E aí, quando eles começam a retomar a arte de um cuidar do outro, essa relação também floresce, essa relação renasce e essa relação cresce. E, em muitos casos, amadurece. Ciso, foste muito, 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 para mim, que estou aqui, ó, do ladinho, as gurias aí podem me dizer, foi muito esclarecedor, foi muito completa essa resposta para Iracema. Como é importante, como foi importante, Iracema, tu colocar o teu caso, ter a humildade e ter a coragem, agora aqui, de colocar o teu caso aqui. Ele me ajudou muito. Ele, assim, ele pode estar sendo uma contribuição para cair muitas fichas. Isso vai ficar gravadinho aqui. Muito obrigada, Ciso. Eu preciso dizer que nós temos ainda a nossa respiração, a nossa oração, nosso momentinho, também falarmos mais sobre a espiritualidade como amizade, como energia, algo assim do pós-pandemia, já uma previsão. Mas, Ciso, nós temos só 6 minutos, tá? 6 minutos ainda. E eu preciso ler também uma declaração aqui, que eu acho importante, quero ler. Então, eu penso, nós tínhamos que continuar com esse nosso assunto, este mesmo assunto, numa outra oportunidade. Eu gostaria muito de contar com as tuas palavras. Ô, Fátima, nós podemos fazer a parte B da live, parte B. Hoje foi a parte A, parte ou a parte 1, né? Pode ser a parte 2, tá? Sim, parte B. E aí, certamente, então, nós vamos... Certamente, na próxima, eu não vou estar tão dinossaurico, porque em Instagram eu sou dinossaurico. Se fosse no YouTube, eu estaria totalmente com todo o domínio. Ou no Zoom, eu trabalho muito com a plataforma Zoom, mas no Instagram não. Eu não tenho mais 15 anos para estar no Instagram. Paciência, né? Mas Ciso, sempre tem uma primeira vez, está o tempo de aprender, e eu também
gente tá aprendendo, nós saímos da zona de conforto, né? Obrigado, graças, danke, graças, em todos os idiomas eu te agradeço que você me jogou aqui. Muito obrigado, muito obrigado. Isso, eu também estou saindo todo momento dessa zona de conforto, não tá? Não é assim, por acaso, é um chamado, é uma responsabilidade que a gente vai construindo, né? Então, assim, Fátima, podemos fazer agora 1 minuto e meio de oração e depois você faz a respiração e a conclusão, pode ser? Tá, pode ser, mas antes deixa eu ler aqui, porque o Itamar Barreto, o Itamar, aqui de São Paulo. A espiritualidade pode ser nossa aliada, tanto no sentido de melhora do estado imunológico, quanto no sentido de aliviar o estresse dessa situação pandêmica. Bom, ele fez uma forma de pergunta, mas aí, então, é uma pergunta aqui, padre. Vamos deixar para a parte 2. Vamos deixar. Contamos, então, com a participação de vocês. Nós vamos anunciar, quem sabe, dia 15 de outubro, porque 15 de outubro é uma quinta-feira, e nós fizemos lives todas as quintas, né? Quinta-feira, 15 de outubro, poderia ser, ainda não temos agenda para esse dia. Então... Eu gostaria, Fátima, que cada pessoa que está... Primeiro, saudações ao Itamar. Itamar é um jornalista aqui em São Paulo, um grande ser humano, uma pessoa muito lúcida, né, uma pessoa muito querida. Ele, a esposa, a filha, enfim, uma família linda. Itamar, um abraço, oração para você. Eu convido as pessoas que estão aí, Fátima, nos acompanhando, e os que vão nos acompanhar, porque essa live vai ficar disponível nos nossos canais depois, para colocar a mão sobre o coração. Vamos colocar a mão sobre o coração, tenta sentir o seu coração, né? Se puder fechar seus olhos, eu vou rezar uma oração muito lentamente, a chamada oração da luz, inspirada no pedido de Jesus: cuida bem da luz que habita em ti. Sem a luz, a gente não vencerá qualquer tipo de treva. A mão sobre o coração, repete na tua mente o nome das pessoas que você quer que essa oração, que essa corrente espiritual toque nessas pessoas. Eu aqui vou lembrar da minha mamãe, do meu bispo querido, aliás, meus bispos, né? Eu não tenho um bispo, graças a Deus eu tenho vários bispos. Dos meus professores, né? Dos meus queridos pacientes, dos meus vizinhos aqui, né? Das pessoas que me dão suporte para que o trabalho possa ir adiante. E também quero fazer comunhão e conexão com todos os que sofrem, qualquer tipo de sofrimento humano, para que a eles chegue a unção de Deus. E rezo: ó Jesus, tu que és luz, eu te peço, que não apague em mim o brilho dos olhos, a claridade da mente, a iluminação do espírito, o calor do abraço, o sorriso que brilha, o gesto que ilumina, a fé que encoraja. Amém. E que a luz do Senhor toque nos corações e nas mentes dessas pessoas que todos nós agora pensamos sobre elas. Como uma criança diz: ó Deus, eu te peço e espero que tu, Deus, faça isso, né? Por mim, pelo papai, pela mamãe, pela vovó, por todos que eu amo. Amém. A tua imagem congelou, Fátima. Agora voltou. Amém. Amém. E a sua imagem também congelou, agora aqui para mim. Leandro Siqueira, o locutor, muito bem-vindo. Muito grata com a tua participação. Amém. Luz e paz a todos. Muito obrigada. E então já estamos com 16 segundos restantes. Vamos respirar profundamente e nos encontrarmos de novo no dia 15 de outubro, então.